Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Estamos aqui nesse feriado, né? Feriado que é Proclamação da República, 15 de novembro, nesta quinta-feira, né? Há exatamente 15 horas e 42 minutos, né? 15 horas e 42 minutos, para nós fazer uma pequena live aqui, antecedendo os próximos estudos que nós vamos ter aqui no canal Venho Sem Demora, para nossos novos integrantes do nosso grupo, ou seja, os que se inscreveram no nosso canal. Um forte abraço, aqueles que já estão também, a minha amiga Ana Teixeira lá em Portugal, a Maricele, se não me engano, no Rio, né? E outros, né, que a gente já tem várias pessoas, e que nós não mencionamos o nome ainda, mas que ricamente o Eterno vem abençoar e a justiça nossa a cada um de vocês, tá bom, gente? Nós temos hoje um bom estudo de meditação sobre o que é ser escravo, né? O que é ser escravo e o que foi o escravo, né? E eu gostaria também de falar que ninguém, nem na época do Egito, né, gostava de ser escravo. Gostava de ser escravo, com certeza. Ficaram aproximadamente mais de 400 anos, né, preso lá, até que houve um libertador chamado Moisés, como você queira pronunciar, e ele, né, você conhece, que ele foi tirado das águas, né, foi levado pela filha de Faraó, a qual a própria mãe largou ele ali, né, naquele rio, e lá ele foi criado, né, com bons costumes, uma cultura totalmente diferente da sua, mas que ele foi um grande guerreiro, né? Ele foi preparado pelo Eterno ali, pelo nosso Criador, para no dia certo, na hora certa, no ano certo, interceder pelo povo dos hebreus. Bom, o que mais nós poderíamos dizer sobre esse estudo que nós temos hoje aqui, né? Ele é bem interessante, que nós montamos aqui com a infinita misericórdia do Pai Eterno, que nos dá sobre a nossa mente e nosso coração. Somos escravos do sistema religioso, do mundo e de nós mesmos. E é verdade, né, irmãos? Nós somos escravos do sistema religioso, é o que você está vendo aí, vários segmentos religiosos, né? Seja espírita, seja católico, seja protestante, né, que é evangélico, e outras seitas, etc, etc, etc. Ou seja, eu não sou mais, mas muitas pessoas ainda são escravas, não é verdade? Então, amados, nós que já estamos conhecendo um pouco da verdade, ainda tem muito mesmo que explorar sobre as escrituras sagradas, que tem muita coisa que foram distorcidas, tanto na antiga aliança como na nova, e nós precisamos ter esse conhecimento através de outras pessoas que passam para nós, e nós também pesquisando também, que nem agora eu fiz nesse estudo aqui, que nós estamos passando, quem sabe em 2 lives, eu não sei, quem sabe é o Eterno. Bom, dito isso, amados, o que nós estávamos falando? Somos escravos do sistema religioso do mundo e de nós mesmos. Quando eu falo escravos do sistema religioso desse mundo, começamos já focalizando, né? Eu vou falar de uma forma bem clara, eu vou usar uma linguagem bem mais fácil de ser interpretada por você possível. Ou seja, quando nós somos escravos desse sistema religioso, é que eu fui, né, também, quase 14 anos dentro de denominação, nesses templos de pedra, e muitas pessoas ainda são, né, irmãos? Muitas pessoas ainda são. Infelizmente, ainda são. Eu gostaria que não fosse, mas ainda são escravos, né? E nós podemos presenciar isso, né? Porque tem pessoas que, se não vai no culto do domingo, sei lá, segunda, sábado, na Santa Ceia, essa Santa Ceia aí que é mais do Deus Mitra do que, né, do que eles dizem que é Jesus, que não é também, né, que não é Yeshua, né? Perdão, não é Yeshua, não é Yahushua, ou Yahshua, né? Eles falam Yeshua, eles estão falando agora Yeshua, não é Yeshua, né? Então eu também vou corrigir, seria, né, Yahushua, né? Seria o nome correto. Bom,
O que nós podemos mais acrescentar é que as pessoas são escravos. Eles ficam naquela, bom, se eu não me santificar, eu não posso fazer essa ceia. E eu para participar do corpo de Cristo, que eles usam esse termo dentro dessas denominações, eles também, não, eles querem que a pessoa seja um dizimista, a qual o dízimo não é dinheiro, até essa palavra é uma palavra amaldiçoada, dizimar é destruir, arrancar, né? Isso aí nós temos já preparado já a live, no mínimo de 2 a 3 vídeos, né? Temos também preparado já muito em breve sobre a Santa Ceia, mas hoje o nosso objetivo é passar um estudo prático sobre ser escravo desse sistema religioso, né? E nós sabemos que não podemos ser. Eu gostaria que nós fôssemos escravos do eterno Pai das luzes, o Iá, justiça nossa. Bom, eu fiz aqui umas anotações, irmãos, né? Tem uma carta que é bem interessante, né? Essa carta a qual foi direcionada, endereçada, tá? Para Filemão, né? Paulo direcionou para ele essa carta. E essa carta ela foi muito bem vista no meio dos escravos daquela época, né? Ela foi muito bem vista no meio dos escravos daquela época, a qual também Paulo ali mencionava o nome de um dos seus filhos na fé, que teve com ele escravo dentro de prisões, que se chamava um nome bem interessante aqui, ó, anotei, perdão, você deve conhecer, deixa eu ver aqui o nome dele, né? É bem legal até o nome dele, né? Onésimo, pronto. É um nome bem interessante, né? Onésimo, é como eu estou lendo mesmo, Onésimo, né? E aí, quando eu creio que ele ganhou liberdade, né? Paulo chamou a atenção de Filemão, né? A qual ele não tratasse mais esse moço como servo, como escravo, mas sim que recebesse ele como irmão, né? E nós também não vemos isto hoje dentro desse sistema, infelizmente, né, amados? As pessoas falam de boca, oi amado, irmão, mas o coração deles está totalmente direcionado e inclinado para a carne, escravos da carne, né? Porque tem várias formas de uma pessoa ser escrava, né? Ou dela mesma, de um vício, né? Seja de falar, seja de ver o que não é para ver, seja de estar gastando demais, ou na dependência do dinheiro também. Tem várias formas, etc, de uma pessoa se tornar-se escrava de si mesma, do seu próprio eu, da sua arrogância, do seu egoísmo. Mas nesse caso aqui, né, essa carta aqui foi muito legal, foi bem escrita mesmo, foi muito legal. E eu creio que alguns versículos que nós vamos estudar aqui a partir do capítulo 1 dessa carta de Filemão vai te abrir um bom entendimento. E se talvez você ainda é escravo desse sistema religioso da igreja, eu já não digo sistema global, eu já digo do sistema religioso da igreja, dessas igrejas evangélicas, com certeza você vai pensar 2 vezes antes de querer levar dinheiro para essas igrejas e participar de ceias e participar de uma série de coisas, etc. Bom, para começar, né, porque hoje é assim, né, amados? Né? O que o pastor fala, o que o bispo fala, o que o evangelista fala, o que o profeta fala dentro desses templos de pedra, as pessoas acatam e ficam com medo. Um diz que se você não der o dízimo, seu carro vai incendiar, a sua máquina de lavar não vai funcionar mais, o seu televisor também não. Misericórdia, né, amados? Misericórdia, né? Misericórdia mesmo com a vida desses mercenários, né? Bom, aqui nós fizemos a anotação aqui, amados, né, que ficou muito legal. A escravidão não faz parte do plano de Iá, ponto. Cada pessoa é criada à imagem e semelhança de Iá. É verdade, não é? Nós só somos escravos desse sistema religioso, desse sistema do mundo todo, se a gente quer. Cumprir algumas leis nós temos que cumprir, temos que respeitar, né, amados? Temos que respeitar, né? Eu compro, preciso lutar para pagar as minhas contas, né? Daqui dali eu tenho que me virar, né? Mas nem tudo eu vou baixar a cabeça e ficar quieto, né? Tem coisas que nós temos que falar, nós temos que opinar. Aqui, ó,
A carta a Filemon inspirou, olha só, inspirou muitos senhores, muitos senhores cristãos, né, a libertar, no caso, né, libertar seus escravos, ponto. Muitos escravos encontraram esperança nas palavras da Bíblia. Que legal, né? Que legal. E através dessa carta muitos encontraram. Mas hoje é o contrário. O sistema que está sendo globalizado dentro dessas igrejas evangélicas torna-se a pessoa escrava desse sistema, escrava desses pastores fraudulentos, mercenários, né? Que não são filho do Altíssimo de jeito nenhum, é do Deus desse século, é do príncipe desse mundo. As pessoas se tornam escravas das próprias vestimentas que eles obrigam as mulheres a usar vestido até os pés, e a língua às vezes dela desse tamanhão, misericórdia, né? Misericórdia. Obrigam a mulher, em muitas denominações aí de costumes, usar o cabelo até a cintura ou mais, né? Porque eles dizem que é a mantilha, eles não sabem nem o que estão falando, eles falam que é o véu, é uma série de babaquices, né? Elas se tornam, essas irmãs, digamos assim, escravas desse sistema, desses homens direcionados pelo sistema do mundo, direcionados por algo que eles aprenderam através de outros, mas não se questionaram se havia uma veracidade disso. E essas pessoas se tornam escravas, muitas vezes se desviam dessas denominações, né? E vão para o mundo, né, amados? E vão para o mundo. E o Eterno vai requerer o sangue dessas pessoas se porventura morrerem. Por quê? Porque foram ensinadas de forma errada a ter uma postura, né, um caráter que não é desta forma dentro dessas denominações. Gente, o caráter é dentro da pessoa, não é através da roupa. Óbvio que nem a irmã nem o irmão vai estar nu ou seminu dentro de uma igreja. Claro que não, né? Mas não é dessa forma. Não é o rapaz estar com as mangas da camisa longa, gravata apertando o pescoço, né? E todo de roupa social com calor de 37 graus dentro de uma igreja que às vezes nem ar-condicionado tem, né? Isso é uma babaquice para dizer que o cara é santo, que não pode mostrar o corpo. Aí ele não pode mostrar o corpo ali, porque vai mostrar os braços ou uma parte do pescoço, mas ele já está cobiçando a mulher do pastor, ou ele próprio é o líder, pastor, e já está cobiçando a irmã lá no banco, né? Porque o pensamento, até nos pensamentos, que a nossa mente é um campo de batalha, né? Nós somos escravos daquilo que nós vemos e absorvemos e praticamos, né? Isso se chama concupiscência, que entra pelos olhos, é o desejo da carne, né? E ele está ali, muitas vezes se passando por santo, na frente de vários irmãos e irmãs, e ele próprio já está traindo a palavra, ou seja, já está adulterando de forma que vai levar ele a ser amaldiçoado, porque um abismo puxa outro abismo. Misericórdia, né, amados? E ele quer passar que ele é santo, né? Nem tudo aquilo que eu falo ou que você fala, né, vai dizer que você é totalmente santo. Não, nem tudo que nós pregamos condiz com a nossa vida diária, né, amados? Não tem como. Santo mesmo é só o Yah, justiça nossa, o nosso Yahweh. Esse sim que é santo. O ser humano nunca será santo. Alguém diz assim, não, eu sou santo. Amado, dentro desse sistema religioso que nós estamos vendo, né, que nós estamos presenciando, até no pensar, até numa atitude deles ou nossa, se estivermos ali, nós já estamos pecando contra o Altíssimo. Então, nós sempre seremos escravos ou pecadores dentro desse sistema religioso e fora também, tá bom? Quem está se santificando, está buscando melhorar cada vez mais diante do Eterno, ele sabe, não precisa nem de jejum, nem de usar esse tipo de vestimenta, nem a moça, nem a mulher, e nem o moço, né? Tá todo empacotado, que nem apresentador de jornal nacional, ou, né, que nem o moço tá todo engravatado, que nem tá lá em Brasília, aquela cambada de mercenário que tem ainda lá, e você tá vendo o resultado que acontece lá, né? Só aparece, né? Nós vemos aquelas senhoras que vendem, que lê a mão na rua aí, que são as beduínas que chamam, né? O vestido lá na beira das sandálias, ou às vezes dos chinelos, mas olha a atitude delas e olha a religião a qual elas estão servindo. Então, não é a vestimenta que vai levar algum irmão para o céu. Isso aí se chama a pessoa se tornar escrava do sistema, daquela liturgia que foi imposta por esses mercenários que se dizem pastores do Altíssimo, tá?
mas sim do Deus desse século. Bom, voltando aqui a essa carta, espero que você esteja entendendo bem do outro lado da live aí, né? É um estudo legal, né, gente? Que nós montamos segundo que foi colocado na nossa mente, no nosso coração pelo Altíssimo, né? Que eu também não posso ser escravo de nada, né, amados? E muitas vezes nós somos ainda, né? Olha só, Filemão, capítulo 1, e o versículo 15 ao 17. Aqui Paulo escreveu para Filemão, né, em favor do escravo Onésimo, né, Onésimo. Paulo explicou que em Ialcha, Onésimo era irmão de Filemão. Paulo manda libertar, né, Onésimo, e Filemão, né, deveria tratar como se fosse o próprio apóstolo Paulo, quando recebesse esse irmão que foi um filho da fé, que aprendeu diante de algemas, de prisões, escravo dentro daquele sistema. Onésimo foi um discípulo também amado de Paulo, a qual Paulo indicou que Filemão recebesse ele como irmão, não como servo, não como escravo. Ok, queridos? Então vamos começar daqui a pouquinho já meditar, né, nesses versículos que eu acabei de falar aqui, o capítulo 1, versículo do 15 ao 17. Aqui eu fiz só uma observação em cima do estudo, né, desta carta aqui. Nós acabamos de mostrar aqui o que traz o conteúdo dessa carta e o que significa essa carta, a qual foi endereçada para Filemão. Aqui no capítulo 1 de Filemão, vamos começar agora. Fica atento aí do outro lado da live, né? Está escrito assim: Shaul, ou Paulo, Shaul, como você queira mencionar, prisioneiro do ungido Ialcha, e aí ele falou assim, e o irmão Timóteo, né? E o irmão Timóteo, vou continuar aqui a leitura, né? Ao amado Filemão. Que legal, né, gente? Um passando as informações para o outro, até chegar Filemão, nosso companheiro de trabalho. Então aqui, o que me chamou a atenção nesse versículo 1, na primeira parte aqui, o parágrafo desse capítulo, dessa carta aqui, de Filemão 1, né? Aqui me chamou a atenção, o primeiro parágrafo aqui, foi que Paulo, ele disse que era prisioneiro, ele era escravo de Ialcha. Ele era escravo desse nome que usam aí, que não é Jesus, né? Para você entender, você que talvez é novo no canal, talvez esteja começando hoje a assistir alguns vídeos nossos. Então esse aqui vai ser muito legal para nós, né? É um aprendizado legal para nós aprendermos a não ser escravo de nada, dentro do nosso lar, fora do nosso lar também, né? Nem do marido, nem da mulher, nem dos filhos, né? Muito menos dos vícios, tá bom? Principalmente de TV e internet. Nós precisamos olhar e estudar, né? Ver, visualizar aquilo que venha identificar-se nós com o Criador e também nos tornar-se um padrão de vida cheia do Espírito do Yahweh, ou seja, que tenha sabedoria, que tenha compaixão e que venha a santidade dele sobre nós. Tá bom, gente? Tá bom, pessoal? Então aqui nós começamos a entender, né, que era direcionada essa carta a Filemão, e Paulo disse assim, ó, eu e Timóteo, né, e estamos nesse negócio, e Filemão é o nosso companheiro de trabalho, né? Mas o que me chamou muita atenção foi isso aí, que Paulo se considerava um prisioneiro, um escravo do Ialcha, tá? Versículo 2. No versículo 2 ficou muito legal também a colocação que ele direcionou essa carta. Olha só. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, né? E a congregação que está em tua casa, né? Shalom, né, amados? Olha só. Aqui Paulo está mencionando, né, a irmã Áfia e também a Arquipo, tá? Ele está mencionando a irmã Áfia e a Arquipo, né? Ele disse que era o companheiro de lutas. Quando ele disse que Arquipo e essa irmã eram companheiros de lutas,
significa que eles também foram escravos do sistema daquela época, estavam fugindo do sistema religioso daquela época, mas não negavam a palavra como deveria ser passada, sem precisar de subsídios, ou seja, sem precisar também ter que receber muitos valores para passar a palavra. Não, eles faziam por amor à obra, eles faziam por amor às almas. E o que me chama a atenção, né, que tanto Áfia como Arquipo, eles tinham uma congregação, eles tinham uma espécie de eu não diria uma mini igreja, um local onde se reunia eles ali com alguns irmãos da sua rua, da sua vila, do seu bairro, eu não sei, para pregar a palavra do Todo-Poderoso e a justiça nossa. Que legal, né, irmãos? Então isso me coloca, como uma vez eu tinha falado em uma das minhas lives, que é possível sim você cultuar ao Altíssimo na sua sala, na sua garagem, no seu pátio, sem precisar estar nesse sistema religioso aí, tirando dízimo que não é, fazendo esse tipo de santa ceia que não é, e etc, etc, etc. É possível sim, você não precisa botar placa nenhuma e fazer esses locais que eu acabei de verbalizar, locais para adorar ao Altíssimo, a sua sala, a sua garagem, né? O seu pátio, né? E eu tenho certeza que as pessoas vão buscar poder através da Escritura, porque onde estiver escrito certinho pelo Espírito do Criador, com certeza você vai ter um entendimento muito vasto e o nome dele será glorificado através de você que está instruindo a outros, e esses outros irmãos farão discípulos. Que legal, né, amado? Que legal isso aqui, né? Eles não precisavam estar dentro desses sebos de pedra, nem estar escravo desse sistema religioso da época, como hoje está cada vez pior. Não, eles cultuavam ao Todo-Poderoso Altíssimo e a Yahusha dentro da sua casa. Guarda esse nome aí, hein? Áfia e Arquipo, no versículo 2 do capítulo de 1 de Filemão. É interessante essa carta. No versículo 9, também, é bem interessante, no versículo 9. No versículo 9, né, está escrito assim, ó: contudo prefiro rogar-te por esse teu amor. Olha só. Sendo eu, como sou, Shaul, o velho e agora até prisioneiro do ungido Yahusha. Olha só que ele fala na parte B desse versículo 9 dessa carta direcionada a Filemão, capítulo 1, versículo 9. Ele fala no final, parte B, ele diz assim, ó: sou Shaul, o velho e agora até prisioneiro do ungido Yahusha. É interessante que ali ele mencionando, ele não mencionou eu ungido, eu cheio do poder, não, ele disse o ungido Yahusha. Esse Jesus que fala nesses templos aí, que esse nome é pagão, e esses templos aí tudo é Babilônia também, tá bom, gente? Tem que ser bem claro naquilo que a gente passa, não pode haver parcialidade, né? Tem que ser tudo transparente, tem que ser tudo como deve ser mencionado, né? Então aqui é bem interessante, né? Paulo não se considerava ungido. Aqui ele falou: sou Shaul, velho e agora até prisioneiro do ungido Yahusha. Que legal, né, gente? Então, mais uma vez, pela segunda vez, né? Primeiro foi no primeiro parágrafo dessa carta, que Paulo disse que ele era um prisioneiro de Yahusha, né? E agora aqui ele menciona novamente pela segunda vez, ainda citando do ungido Yahusha, né? Eu sou, né, prisioneiro, ou seja, até prisioneiro do ungido Yahusha. Ele disse que legal, né? Ali ele falando que ele já estava com uma idade avançada, né, já velho, e agora ele era mais do que nunca prisioneiro, né, ou escravo do ungido Yahusha, né? Que legal, né, gente? Que legal. É melhor ser escravo, prisioneiro, né, pela palavra, do que de seres humanos, do que sistema religioso ou de seitas, né, gente? Que legal. Versículo 10. No versículo 10 também é bem interessante dessa carta aqui, né? No versículo 10 está escrito assim: sim, suplico-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões.
No versículo 10, aqui Paulo está falando, direcionando a Filemão. Ó, Filemão, eu suplico, né, pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ou seja, estavam juntos, escravos, prisioneiros do Altíssimo, mas que ele levantou esse grande discípulo que se chamava Onésimo, que agora eu tenho certeza, convicção, que foi muito, muito abençoado na companhia de Filemão. Tá bom, gente? Eu creio nisso, né? Porque teve experiência de vida, experiência tanto no mundo espiritual como físico, né? Que naquela época as pessoas, que nem Paulo e Silas, né, eram presos até em cadeias. Paulo, né, foi um, Pedro também foi outro, né, acorrentados, né, algemados, né, com braceletes que pesavam aproximadamente mais de 3 quilos, e eles estavam ali, né, amados, presos, mas não negavam a palavra como ela é. Hoje as pessoas negam a palavra, adulteram a palavra, adulteram o sistema dentro dessas igrejas evangélicas, né, e ainda se dizem cristãos e ainda se dizem cheios do Espírito Santo. Misericórdia, né, irmãos? Vão se converter e vão ler a Escritura como ela é, por favor, né? E ainda escravizam os outros. Ou seja, então que nem os fariseus, os hipócritas, os doutores da lei, como está escrito, né, nos evangelhos, né? Eles não entram no reino dos céus e ainda impede essa multidão de entrar. Misericórdia, misericórdia mesmo. Bom, voltando aqui no versículo agora que nós vamos ler, o 15. No 15, amados, no 15, está escrito assim: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por, olha só, por algum tempo, para que eu reconhecesses para sempre. Aqui, Paulo está dizendo assim: olha, o Filemão, ele ficou um tempo longe de ti, o Onésimo ficou um tempo longe de ti, longe de nós, né? Talvez até de mim, Paulo poderia estar verbalizando, né? Então aqui ele deixou bem claro: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasses para sempre. Ou seja, agora ele retorna para ti, tu ensina ele, ele também vai te ensinar suas experiências, e vocês vão ser um só em Yahshua e em Todo-Poderoso Yahweh, justiça nossa. Que legal, né, gente? Cada versículo que nós vemos aqui dessa carta, né, nós vemos aqui que é tremendo, né? O reconhecimento de alguém que ajudou outro, que estava no mesmo, digamos assim, no mesmo local, a mesma vida de prisioneiro, de escravo, mas que ele, né, não negou a fé, né? Fez o discipulado, e o outro foi discipulado e o outro recebeu, né? Que legal. Versículo 16, a primeira carta, essa carta aqui, direcionada a Filemão, capítulo 1 agora, e o versículo 16. Vamos ler o 16? Aí está escrito assim, queridos, né? Está escrito assim: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão, amado particularmente de mim, e quanto mais de ti, tanto na carne como no espírito. Olha só, aqui Paulo diz assim, ó, Paulo deixando bem claro para Filemão: olha, o Onésimo, né? Olha só, o Onésimo, ele era servo, ele foi escravo, agora ele é teu irmão, né? Ele é teu irmão, amado e particularmente de mim também. Paulo falando, ainda dele ter sido servo, escravo, ele foi meu amigo, meu irmão particularmente de mim, né? E Paulo prega assim: olha só, e quanto mais de ti, tanto na carne como no espírito, ele também vai ser. Onésimo vai ser amigo de ti, vai ser teu companheiro, Filemão. Então, tu recebe ele agora, não como servo, não como escravo, mas sim como irmão, porque particularmente ele foi uma bênção na minha vida. Eu traduzo assim essa interpretação a qual Paulo escreveu nesse versículo 16 do capítulo 1 dessa carta a Filemão. Muito legal, né, gente? Muito legal, né? Muito legal mesmo, né? Então tá.
No versículo 17, amados, no versículo 17 ainda, nós falando sobre escravidão, sobre o sistema religioso, né? Aqui nós estamos falando já na Nova Aliança, porque se eu vou mencionar a Antiga Aliança, ia dar várias lives, mas nós vamos aqui no versículo 17, né? E está escrito assim: assim, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Né? Olha só, Paulo chega e diz assim: olha, o Filemão, se tu tens a mim, né, como companheiro, como irmão teu, né, recebe-o também, a Onésimo, como teu companheiro, como teu irmão, né, e que vocês os dois sejam participantes das lutas, das algemas, das prisões, se vier, né, e sejam escravos não de homens, mas da palavra como ela é vinda do alto, não de teologia, não de faculdades teológicas, a qual hoje tem e só sabem criar dogmas, costumes, né, e misericórdia por as pessoas serem escravas. Amados, tudo que nós vemos aqui, já nesses 31 minutos, estamos chegando ao fim dessa live aqui, né, que eu creio que já está sendo direcionada pelo Espírito, para mim, para você que está do outro lado da live. Somos escravos do sistema religioso, do mundo e de nós mesmos. Só que aqui, eu fiz um panorama, eu fiz uma pesquisa em cima de cada versículo do que nós achamos que seria fonte de luz para mim e para você do outro lado da live, que Paulo era prisioneiro, era escravo de Alcha, 2 vezes mencionou, no parágrafo 1 e no 9, ele falou. E depois, ele sempre retratava do seu colega de algemas, de prisões, escravo também ali, né? De repente foram muitas vezes açoitados, os dois, que era um moço chamado Onésimo, né? Eu creio que eu estou pronunciando certo, tá? E aí, quando esse moço ganhou, eu creio, a liberdade, esse moço ia chegar até Filemão, e Filemão precisava receber ele como servo, né? E agora ia tratar ele muito mais ainda como irmão, tá? Muito mais ainda como irmão. Por quê? Porque Paulo estava mandando essa carta para ele lá. Interessante também que fez parte desse movimento, né, de liberdade, desse movimento de evangelização, a nossa amiga irmã Áfia e o nosso irmão Arquipo, né? Eu acho que eu pronunciei certo, né? Arquipo, né? Eu espero que eu tenha pronunciado certo para você não me corrigir, né? Mas é isso aí mesmo, Arquipo. E eles tinham uma pequena congregação dentro do seu lar, e ali eu creio que eles reuniam ex-escravos, né? E reuniam pessoas ali que tinham passado por prisões, e todos para aprender a palavra como ela é, não com aparência, né, de estar lindo, maravilhoso na vestimenta, no penteado, mas muitas vezes as suas atitudes não condiz com aquilo que nós estamos presenciando na aparência, cabelo, vestido comprido, camisa social, gravata, uma série de babaquice, etc, etc. Não que a irmã não vá colocar um vestido, mas que não sirva como atributo, esse vestido longo, com os braços, muitas vezes não pode mostrar os braços, né, para a salvação. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Né? Até então, a diferença entre o homem e a mulher na antiga aliança, né, era um tipo uma túnica, né, e essa vestimenta era longa, né, vamos mais ou menos passar assim, e a diferença era só de um cinto para o homem e para a mulher. Então, amados, misericórdia, né, amados? Não que o irmão não goste de colocar sua camisa social, sua calça social, sua gravata, né, mas que ele não venha querer ser santo, mais do que todo mundo, sai dali e faz todas as coisas que abominam a presença do Altíssimo na sua vida. Está errado, está errado. Né? Acho que a vestimenta não tem que ser atributos para a salvação, e sim o seu caráter, suas atitudes diante do Altíssimo, sim. Isso sim que é santificação, é uma busca constante a cada dia, né? Eu espero que eu esteja usando
uma linguística muito fácil para você entender do outro lado, né? Não podemos ser escravos desse sistema religioso, desses homens nos dias de hoje de forma alguma, né? Que tudo eles colocam algo, uma barreira para que o irmão, a irmã, o jovem, né, venha ficar sufocado, algemado e não saia daquele templo, não saia daquele local. Ele diz que aquele lugar é santo, que o Eterno habita ali. Ele diz que o nome dele na época de Salomão, que estaria ali, o nome dele, a presença dele estaria ali na hora que viessem os sacerdotes fazer o sacrifício pelo povo, né, ali naquele local. E hoje não, hoje é diferente. Hoje eles dizem que aquela casa ali é a casa de Jesus, é a casa do Pai, e ele diz que nós somos o templo do Espírito, que ele não está nesse negócio. Então quem que está aí nesse local? É o Deus desse século, é o príncipe desse mundo, né? Acho que já deu, né, mas o que tinha que dar, de nós passarmos várias explicações, e as pessoas continuam escravas destes homens, desse sistema religioso. Então, quando nós mencionamos esse título, né, que nós não podemos ser escravos de alguma coisa, somos escravos do sistema religioso, do mundo ou de nós mesmos, né? Quando nós não somos escravos do sistema que está estabelecido no mundo, eu já cito por cima assim, né? É a religião, é o futebol, é a política, né? É uma série de coisas, né? É uma série de coisas. Outros são escravos da TV, outros são escravos da vaidade, né? Seja homem ou mulher. Outros se tornam escravos da sua própria língua, né? Outros se tornam escravos de vícios, seja o vício que for, seja cigarro, seja cachaça, seja o vício que for, das drogas desse mundo aí que está as pessoas se destruindo, se matando cada vez mais. Eles são escravos, né? Porque tem um valente que está agindo nele, né? Até vir um que for mais, amarra ele e coloca por terra. E é o Yahusha, em nome de Yahusha. Ele é o único que pode amarrar esse valente que age na mente e no corpo de muitos seres humanos, e nós também precisamos, né, destruir tudo aquilo que for da carne e entrar mais no Espírito, né? Porque quando os discípulos foram para o monte acompanhar Yahusha, ou Jesus, como você queira falar ali, a Bíblia diz que 3 vezes o mestre encontrou eles dormiram. Ali eles estavam escravos do sono, escravos do sistema daquela época, ou também escravos da preguiça, né? E não conseguiram acompanhar o mestre nas orações. Misericórdia, né, amado? Aí o mestre falou, você conhece muito bem esse capítulo, esse versículo, né? Que está nos evangelhos, vários evangelhos tem. Ele diz assim, olha, vocês não puderam vigiar comigo nem um minuto, nem uma hora. Nada vocês puderam vigiar comigo. Até quando vocês vão estar assim? Ou seja, o espírito está forte, mas a carne é fraca. E é mesmo, né, amados? Mas a carne não pode ser fraca só para pecados, né? A gente sabe que se você bater com o dedo ou sofrer um acidente, você vai sentir a dor, né? Mas você também não pode ser escravo daquela doença, daquela dor que muitas vezes as pessoas têm, e se torna um escravo, se acostuma. Eu fico nem crente, tipo, Gabriela, eu nasci assim, eu vivo assim e eu vou morrer assim. Gabriela, misericórdia, né, amados? Você não tem que ser escravo de nada disso aí, muito menos desse sistema religioso. Clame a mim e te responder-te-ei, te anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que tu não sabes, né? Jeremias capítulo 33, os 2 versículos primeiros, eu creio que o 2 e o 3, né? Então você vai e olha ali esses versículos, né, que eu creio que está ali essa passagem tremenda, né? Que nós precisamos clamar ao nome verdadeiro e à justiça nossa, e tenho certeza que as algemas caem dos meus pulsos, as algemas caem dos seus pulsos, né? E você não fica mais preso em cadeia nenhuma, nem do sistema religioso, nem da obra da macumbaria, da feitiçaria, porque Iá é contigo, Iá é com nós, tá? Iá está presente em nossos corações, se assim nós buscarmos ele, né? Não vai nos açoitar, ele vai nos corrigir, mas vai nos perdoar, e nós precisamos nos arrepender e não estar mais dentro desse sistema religioso do mundo. Amém, amados? Tem pessoas que se tornam escravas de alianças para evoluírem, para ficar ricos no futebol, na música, no cinema, de várias coisas deste mundo, etc. É ou não é verdade? E lá na frente pagam com a sua própria vida. Inclusive pastores, né? Começam a pregar tudo errado, fazer tudo errado, e muitas vezes lá na frente, né, a alma deles é tragada. Então, fica a dica, amados,
pratique esta palavra. Eu também preciso, não podemos ser escravo de vício nenhum, nem da internet, nem da TV, e sim da palavra como ela é, tá? Sem distorções, tá? Não seja escravo também da sua casa, dos seus afazeres. Faça assim as coisas que não tem que ser feitas. A mulher sabe o que tem que fazer, o homem, o filho, né? O pai, né? Perdão. Mas não seja escravo. Acha tempo para buscar a presença do Yah, justiça nossa, tá? Porque até mesmo o mestre diz: se tu adorares mais o teu filho do que a mim, tu não é digno de mim. Então ele diz assim, ó, se você está adorando essas coisas assim, aí eu te direi aonde está seu coração, né? Se o seu coração está no dinheiro, você está perdido. Se o seu coração está em todas aquelas coisas que é o desejo dos olhos e da carne, aqui desse mundo, você quer tudo, você está perdido, a sua alma já era. Então, seja escravo, seja prisioneiro do Yah, justiça nossa, da sua palavra como ela é, aqui no canal. Vem sem demora, nós estamos aqui para ser escravo do Altíssimo. Precisamos buscar mais, desde aqui da mente, no entendimento, até o nosso ser, precisa buscar mais. E eu creio que eu e você não será mais o mesmo depois desse vídeo, em nome de Yahushua. Fiquem todos com a paz de Yahushua. Até uma próxima live, se assim o Eterno assim nos permitir. E a paz de Yahushua, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Yahushua. Porque se Ele é por nós, Yahushua, quem será contra nós? Vencendo vem Yahushua, justiça nossa. Amém.